Fala, galera, sejam muito bem-vindos ao nosso último episódio do Finalmente Residente. Fala aí, John. E aí, galera, tudo bem com vocês? John aqui na área. Joana aqui na área. E hoje a gente vai conversar um pouquinho para finalizar com chave de ouro essa nossa temporada, 10º episódio da 3ª temporada, John. Quem é que tá renovando essas temporadas? Quem é que tá pagando isso daqui? Que não cancelaram. Cancelaram o DLC, não cancelaram a gente, pô. Eu falei isso agora, cancelaram o Mindhunter e não cancelaram a gente ainda. Putz, grilo. Alguma coisa certa a gente tá fazendo, eu acho, né? Cara, mas a gente tem recebido muito feedback bacana também da galera. A gente conseguiu nessa temporada abraçar aí, pra quem não acompanhou, algumas especialidades que a gente já tava há algum tempo procurando uma galera legal pra bater papo com a gente. Então foi muito maneiro. E foi hoje, uma temporada fora da caixa, né? Foi fora da caixinha. Teve boas análises. Foi Boas. A galera, assim, viva, né? Trazendo bastante coisa da especialidade com olhar maduro. Uma coisa bem bacana. A gente falou isso em vários episódios. Aí, olhando os comentários, assim, genética médica surpreendeu pra caramba. Foi. Galera Genética pirou. E teve várias especialidades que foi pra pensar um pouco fora da caixa, pra não se fechar no óbvio da medicina, né? Que é o que a gente é exposto. E hoje eu acho que a gente vai nesse mesmo caminho. Sim. Hoje a gente vai falar um pouquinho de outra... A gente sempre pergunta, né, no podcast, no final, quais as possibilidades que a pessoa pode seguir depois de terminar a residência. Mas hoje a gente vai falar de uma outra especialidade que a gente ainda não comentou. John, essa tosse aí tá brava hoje. Tá. Fala pros espectadores. É refluxo, galera. O John tá tratando refluxo com café. E café, tá bom, né? E IBP. E IBP, muito bom. E hoje, sobre o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre um assunto que pode despertar interesse, independente da especialidade que você siga. Na realidade, não é sobre uma especialidade, a gente vai fechar essa temporada sobre uma escolha de carreira. No caso, a carreira acadêmica dentro da medicina. Animal. Vamos falar, chamar nosso convidado? Chega aí, Edson, dá um alô pra galera, se apresenta. Você tá aqui com a gente para falar desse assunto que é maravilhoso, na minha opinião. Legal. Gente, obrigado pelo convite. Estou feliz de estar aqui com vocês para conversar sobre carreira acadêmica e eu fico feliz que haja demanda sobre isso, porque quer dizer que tem gente empolgada para continuar nesse caminho. Total, já teve comentário de gente pedindo pra gente, fala de carreira acadêmica, não sei como entrar. E acho que essa é uma dúvida normal, né? Assim, é curioso, tem muita gente, na minha turma pelo menos, tinha uma galera que no início já sabia que queria seguir carreira acadêmica. E aí você entra na faculdade e fica meio perdido. Bom, e agora? O que eu faço? Quando você termina, como é que eu sigo? Então acho que isso vai ser uma coisa bacana da gente conversar. Fala um pouquinho da sua formação e como é que foi isso. Esse desejo de seguir carreira acadêmica sempre existiu ou brotou depois? Como é que foi? Perfeito. Você estava falando da galera da sua turma e eu estava pensando exatamente isso, que eu era um desses, né? Eu falei, acho que eu senti alguma coisa. Vocês são da mesma turma? Somos. O FRJ. Não, brincadeira. Não somos nada a ver. Eu sou um pouquinho mais longe. Eu fiz faculdade na Universidade Federal do Piauí. Eu sou teresinense, então eu nasci lá, fiz a escola e a faculdade inteira lá, e eu mudei para São Paulo para fazer a residência, então eu fiz a graduação em medicina lá, e desde antes de entrar na faculdade eu já sabia que eu queria ser professor na vida. Então eu lembro que na escola eu já gostava de dar aula de reforço para as pessoas da série anterior, sempre isso esteve presente na minha vida e era uma coisa que me trazia satisfação. Então, quando eu fui para a faculdade, eu já estava pensando, eu quero ser professor de alguma coisa. Eu ainda nem sabia direito o que eu queria fazer de especialidade. Durante a faculdade, eu acho que eu passei por quase tudo. Tirando ortopedia, acho que todo o resto eu quis fazer na vida. Então... Eu te entendo. Nós dois, né? Já falou algumas vezes no podcast aqui também. Pô, mas que legal, né? Professor antes de ser médico, então. Antes de ser médico, eu já queria ser professor. Animal. Legal. E na graduação, como é que foi isso? Assim, como é que você foi construindo, verificando que de fato você queria? Rolou esse flerte assim com a docência, monitorias, não sei, alguma coisa desse gênero? Sim. Eu lembro que desde a escola eu já olhava com muita admiração para bons professores e na faculdade não foi diferente. Tem algumas pessoas que inspiram, né? Então você olha e diz assim, poxa, essa matéria ficou muito melhor porque é essa pessoa que está dando aula. Então, passar essa energia é uma coisa que sempre cativou. E as oportunidades que aparecem na graduação são justamente essa, né? Para o ensino, a monitoria é uma coisa muito importante. Então, acho que desde o 2º ano da faculdade eu comecei a fazer monitoria. E a pesquisa também. A gente sabe que as duas carreiras são bem atreladas aqui, né? No fim das contas, é tudo uma coisa só. Sim.
E aí o caminho da iniciação científica vem junto. Então, fui tocando em paralelo monitoria num semestre, comecei a fazer um projeto de iniciação científica e é quase fazer um malabarismo com o tempo, né? Cada minuto conta Sim. para conseguir entregar as atividades de maneira adequada, mas que foi muito recompensador. Então, deu para aprender bastante nesse período. Você fez monitoria de quê? Só por Eu também curiosidade, fiquei não? curiosa. Porque... Eu comecei fazendo monitoria de bioquímica. Socorro. Nossa, eu ia falar por escrito. A gente não disfarça. Depois eu fiz monitoria de fisiologia. Legal. Caramba. Você fez monitoria, João? Eu fui monitor 1 ano e meio de raciocínio clínico. Ai, verdade, que da hora. Isso é É, muito eu e o bom, Alexandre. essa coisa. Alexandre, A gente CEO passou. da Medway. A gente passou na mesma prova e a gente ficou 1 ano e meio como monitor de raciocínio clínico. Que da hora. Eu fui também, fui de... Cadê que eu lembro? Histologia, nefrologia e depois sêmio, que era meio que raciocínio clínico lá, gente. Pô, era bom, né? Eu Muito. gostava, cara. Que coisa delícia. Eu não sei vocês, mas as monitorias lá na FRJ eram... Assim, a gente tentava encaixar num horário que é o que dava. Então era almoço, 7 da manhã, e ainda assim, pra mim, era uma das paradas mais gostosas da faculdade. Acho que é aí que você começa a reparar, né? Que é o Acho que você gosta de fazer, Quem né? tá ouvindo aqui, que tá se reconhecendo, acho que, opa, quem sabe, né? E é uma troca, né? Você aprende a ficar bem humilde em relação ao teu conhecimento. Ao mesmo tempo que tem ali uma galera que te admira, que curte o teu raciocínio. Eu acho que para ser monitor você tem que desenvolver didática, tem que resolver raciocínio, Sim. tem que expor a tua visão. Ao mesmo tempo você recebe novos dados e você ressignifica o teu próprio conhecimento. Então, é uma das formas mais bacanas de aprender a ensinar. Assim, Total. isso eu falo muito convicto até pela experiência da Medway hoje, é uma lição de humildade mesmo, assim. É. Mas muito legal. Você Sem falou da dúvida. monitoria, mas isso é da vida do docente, né? Do professor, Do depois. professor. E pra quem tá ouvindo e não conhece a gente, né? Acho que é legal comentar. O John é professor de preventiva aqui da Medway e eu sou professora de pediatria também. E foi assim que eu fui chamada pra Medway, na realidade. Galera, quer ser professora? Eu, com certeza, sim. É tudo que eu mais quero nessa vida. Então, acho que é um... E fui. E cheguei. E vambora. Mas aí, voltando pro Edson, queria te perguntar, assim, como é que foi a iniciação científica em si? Você fez, também fiquei curiosa, né? Você falou da monitoria, mas a iniciação você também fez vários projetos e rolou essa identificação já logo de cara. Tô perguntando isso porque foi um baque pra mim, porque eu olhei e falei, não gostei muito da minha iniciação. Uhum. E aí eu fiquei com esse medo do tipo, e se eu for seguir essa carreira acadêmica? Você comentou aí dessa proximidade da pesquisa com a docência. Queria entrar um pouquinho, explorar um pouquinho esse caminho agora. Legal. Então, quando a gente fala de carreira acadêmica no Brasil, as duas coisas andam juntas. Fora daqui, a gente sabe que tem gente que segue só por um caminho ou que segue só por outro, mas aqui as duas coisas andam meio que juntas. E aí, como eu já tinha essa intenção de seguir por esse caminho, eu disse, vou me arriscar. Eu realmente não sabia se eu ia gostar ou não. E também tem a pressão da prova de residência, né? Que você olha o edital e você vê cada 0,1 conta no meu currículo, então eu preciso ter um projeto de iniciação científica. Legal. E até aí era só por isso, eu não tinha esse fascínio pela pesquisa que eu tenho hoje. Eu achei que ia ser uma ferramenta que eu ia precisar utilizar. E eu lembro que eu tava fazendo farmaco. Eu sempre gostei dessas disciplinas que o povo foge, né? Nossa senhora, bioquímica. Eu adorava farmacologia. E aí eu fui conversar com a professora depois de uma aula. Você não tem nenhum projeto, não? Ela falou, olha, eu não tenho, mas eu tenho uma amiga que tem. Vai lá conversar com ela. E aí eu fui no laboratório, conversei com a minha orientadora, que foi de iniciação científica por 3 anos, uma pessoa maravilhosa. E ela disse, senta aí que eu vou te mostrar o que a gente faz. Se você achar bom, você fica. Se você não achar bom, vai embora tranquilo. Ninguém vai guardar mágoa. Gostei. Porque geralmente eles chamam a gente para uma iniciação científica. O que você vai fazer? Não, você vai limpar tudo depois do biotério. Essa Esse parte é o também papel da acontece. pesquisa. Mas ela não é o papel central. Não fugiu disso Você não, hein? cuida de sacrificar os modelos e limpar o biotério. É isso. E abrir o biotério. E aí, lá em Teresina, como acho que a maior parte do Nordeste, tem muito vínculo com essa medicina natural, com os produtos naturais, e o laboratório era de farmacologia de produtos naturais. Que legal. Então, eram extratos de plantas e produtos isolados a partir deles, que eram estudados em diferentes órgãos. Então, para analgesia era utilizado, e essa professora era da farmacologia cardiovascular. E aí a gente começou a estudar hipertensão. Induzia hipertensão nos ratinhos, e depois testava as medicações para ver se tinha um efeito vasodilatador, se promovia hipotensão. Legal. 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 E isso se desenvolveu depois, assim,
Depois que você terminou a graduação, né? Aí você, não sei como é que foi a tua jornada, se entrou direto na residência ou se você foi para uma pós, porque entendo que você tem que pegar, para seguir a carreira acadêmica, uma pós é muito importante. Sim. Aí, te perguntar se o projeto se continuou ou depois você mudou, como é que foi? Então, eu continuei esses 3 anos fazendo isso. E foi bem legal porque no fim eu escolhi fazer ginecologia e obstetrícia. Então a mão cirúrgica ela foi sendo treinada na dissecção das artérias dos ratinhos. E foi uma coisa legal. tipo assim, eu não planejei que isso ia acontecer. E foi uma habilidade que se desenvolveu meio que sem querer. E aí eu até gosto de falar isso porque meio que eu mostro para as pessoas que nem sempre o que a gente traça no caminho de maneira muito precisa é o que vai acontecer. Você pode desenvolver outras aptidões, outras habilidades no meio do seu percurso e tudo que a gente faz acaba agregando de alguma maneira. Quando eu cheguei no internato, eu disse, não dá para eu fazer as duas coisas, então eu preciso mergulhar no internato e só. E foi quando eu encerrei. Então eu completei o 3º projeto e falei para ela, olha, agora eu vou ser interno. Sinto muito. E ela já sabia. Ela falou, se você não falasse, eu ia falar pra você. Acho que tá na hora de você dedicar para o seu internato. Nossa, que bacana, então foi né? bem uma sintonia, assim, sabe? Não foi aquela coisa, Bem legal. você tá me abandonando. Não teve nenhum drama, pelo contrário. Quero mais é que você seja feliz, que você aprenda o que você tem que aprender. Que legal. E aí, deu muito certo. Então, eu acho que essa troca positiva, ela acabou não me traumatizando, né? Pelo contrário, ela me manteve nesse espírito. Dá pra você continuar nisso e conviver com pessoas legais. Total. E aí, quando eu terminei o curso, eu fiquei trabalhando 1 ano, porque eu já sabia que eu queria sair de Teresina, porque eu queria fazer uma experiência de morar fora. Legal. Eu sempre morei com meus pais, a casa dos meus pais é maravilhosa, mas eu tinha certeza que eu só ia virar adulto quando eu tivesse que me virar sozinho. Eu disse, vou fazer residência fora daqui, e aí eu decido se eu quero voltar ou não, e o que vai acontecer. Então eu passei 1 ano trabalhando, juntando uma grana, aprendendo a fazer as coisas de um generalista, para depois poder entrar na especialidade. E aí eu prestei prova, fiz GO no HC. Depois dos 3 anos da GO, eu entrei num programa Só um disclaimer, pra quem tá ouvindo, o HC é o Hospital das Clínicas da USP, São Isso. Paulo. Boa. tem vários HCs Tem vários espalhados no HCs, país. Da Boa. Unicamp também HC, Porto Alegre HC. Tem vários. Exato. E lá eles têm um programa que é bem legal, que é o programa de preceptoria. Então a preceptoria é 1 ano adicional, ou 2 anos, se você quiser fazer 2. São anos adicionais em que você fica ensinando internos e residentes. Então assim que eu terminei, eu disse, gente, quero ser preceptor. E essa formiguinha tá lá cutucando o tempo inteiro pra gente continuar no processo. E essa parte da preceptoria é legal de comentar, que eu acho que é um caminho muito bacana pra galera ter ciência de que ele existe e que não acontece só na USP. Sim. Tem na Unifesp, tem várias instituições aqui de São Paulo. Existe, até onde eu sei, me corrija se eu estiver enganado, um estímulo muito forte para o pessoal seguir na preceptoria. Eu não sei quantas vagas são, se é difícil, se é fácil, se tem prova. Se quiser até comentar aí rapidamente, o pessoal tem ideia de que existe esse caminho. O que eu posso comentar é do serviço que eu conheço, Perfeito, né? Então, total. lá são 2 serviços de ginecologia e de obstetrícia. Então, a especialidade é uma só, mas cada preceptor cuida de uma metade. Legal. Então, a gente meio que estuda muito do que a gente decidiu fazer. Então, quem fica na gineco, estuda gineco a balde, quem vai pra obstetrícia, mergulha na obstetrícia. E aí, eu até brinco, né, que foi meu R4 de ginecologia, porque foi quando eu mais estudei na vida, foi quando eu tive que ensinar os internos, ensinar os residentes, entrar em procedimento cirúrgico com os residentes, ensinar a operar, ensinar a atender. Então, a gente se sente pressionado, porque, olha, essa responsabilidade é minha, mas ao mesmo tempo você não tá sozinho, você tem uma retaguarda boa. Eu realmente não sei mais para onde ir, você não tá sozinho lá dentro, você tem os assistentes que dão um suporte. Então, é aquela coisa, eu tô te dando confiança pra cuidar do seu irmão mais novo, né? Mas se tiver muito catastrófico, alguém vai fazer uma intervenção e vai resgatar os 2. Ninguém vai se afogar. Pô, animal isso. É um baita de um estímulo pra galera, né? Exato. E é remunerado. Sim. Então, também, se você já tá se formando, a gente nem não sei se a gente comentou em algum episódio, mas é um outro caminho pra quem tá terminando a residência, principalmente em grandes centros, né? Exato. A gente sempre costuma falar que uma escolha de uma carreira, de uma função,
ela passa por algumas etapas, né? A primeira etapa acaba sendo uma visão meio romântica, meio superficial em relação, que geralmente é vinculado a uma emoção, né? Gosto de fazer isso, tenho interesse, passa o tempo na faculdade dedicando a fazer isso, que foi no caso da pesquisa, mas depois você tem que ter uma experiência de maturidade, de conhecer mercado, de conhecer as opções em relação a isso, e ter experiências mais maduras em relação a isso para provar realmente se é isso que te interessa, né? E aí a preceptoria eu vejo como uma experiência extremamente madura de docência, principalmente no modelo como acontece no HC, né? E depois de lá para cá, o que mais que você foi fazendo em relação a inclinar a tua carreira para a atividade de docência? Depois disso, eu fiz um ano adicional para fazer como uma subespecialidade. Quando a gente fala de subespecialidade, oficialmente só existem alguns R4, mas a gineco é tão ampla, é tão diversa, que tem vários outros que acabam virando anos adicionais, complementação especializada. Legal. E aí eu decidi fazer ginecologia endócrina. Ó, Então eu sempre bacana. gostei, né? Bioquímica, farmaco, tem receptor, todo molécula. sentido. Realmente não podia ser outro. Aí eu continuei no campo dos hormônios. E a ginecologia endócrina, ela tem essa veia muito forte da pesquisa. Então, Legal. quando eu comecei a fazer... Durante a residência, a gente tem que fazer o trabalho de conclusão também, né? Então, tem as monografias. Lá no HC é diferente da maioria dos serviços, porque em cada ano, a gente tem que entregar uma monografia de ginecologia e uma de obstetrícia. Então, no Oi? final... Como Então assim? são No- 6 monografias São no 6 final? monografias no final. Que isso? É bem intenso. E eu achei Eu reclamei da minha. uma exploração para eu fazer um relato de caso em 2 anos. E tu me fala 6 monografias. 6 monografias. Podia dar um tiro na testa. É isso aí. E aí, as minhas 3 de gineco eu fiz na ginecologia endócrina. E aí, Legal. a gente sempre apresenta, o professor titular vai assistir. Então, acho que ele já começa a perceber quem tem mais vontade, quem tem o tino, exatamente. Legal. E aí, quando eu tava fazendo o ano adicional de ginecologia endócrina, aí ele falou, ó, começa a pensar em fazer alguma coisa, um projeto pra ser seu. E aí, aquela coisa, né? Você começa a escrever, tá tudo errado, faz de novo. Ideia péssima, joga fora, recomeça. E é por isso que naturalizar que esse processo aconteça de uma maneira não automática, mas de uma maneira que tem seus percalços também, traz o povo pra uma noção de realidade. Quer dizer assim, mas foi tudo tão perfeitinho, de um degrau pro próximo, de um degrau pro próximo. Não, teve um monte de projeto rasgado, jogado no lixo, começado de novo. E você amadurece quando você começa a pensar nas ideias. Você diz assim, hoje, quando eu olho para os projetos que eu escrevi há 5, 6 anos, eu digo assim, essa ideia realmente ela não era boa. Mas se eu não tivesse feito um esforço para pensar nelas, eu não ia conseguir ter uma ideia melhor depois. E aí é uma coisa que parece muito difícil e que pode assustar as pessoas quando você diz assim, sua ideia inicial ela não foi tão boa assim. A ideia não é dizer você não presta para isso, é na verdade dizer, você consegue fazer coisa melhor. E aí você desenvolve, então não é automático, tem alguns percalços também. Pô, que bacana, análise maneira, né? É um trabalho de resiliência muito grande. Sim. Até porque depois eu quero comentar um pouquinho sobre o mercado de pesquisa no país, né? Questão da desvalorização que a gente sabe que existe. Então, isso é bacana. Sucesso. E aí você foi pro mestrado ou foi pro doutorado? Fazendo aí só outra pós depois da residência? Então, um dos meus projetos de monografia, ele já tinha corpo suficiente para ser um mestrado. Legal. Mas a gente resolveu publicar e eu não aproveitei ele como pós-graduação direto. Então, quando eu fui fazer... Poxa, Edson, poxa. Caraca, que exemplo de rapaz que a gente tem aqui, né? Não, eu só publiquei, eu podia ter feito todo o trabalho, já estava ali pronto, mas eu resolvi fazer outro. Resolvi Que fazer exemplo, outro. tranquilo. Poxa, Edson. Se tivesse Ai. falado comigo um tempo Aí nisso a gente... Quando eu fui começar a fazer meu projeto, aí ele já foi como projeto de doutorado direto. Pô, animal. Então o professor disse, você já fez um projeto que tem corpo de mestrado, não vou te colocar de novo pra fazer, faz um doutorado. Vamos que subir o você já sarrafo aqui, tô já tá pronto pra isso. Foi basicamente assim. Então valeu, no fim das contas valeu, não foi jogado fora não. Boa. Você já encerrou o doutorado? Eu qualifiquei o doutorado, Legal. pretendo defendê-lo ano que vem, se tudo der certo. Ih, vai dar certo. Boa. E aí, até para trazer aqui pra galera, questão de tempo, é uma coisa que eu às vezes me confundo mesmo. Eu acho que é legal de trazer. Em termos de mestrado e doutorado, quanto tempo você espera, assim, concluir um mestrado e concluir um doutorado? A gente
Tem que Em ser geral. 14 dias, não. Um mêsinho, né? Um mêsinho pra rever. Um mêsinho magrinho. Em geral, são 2 anos para um mestrado e 4 para um doutorado. Legal. Essa é uma regra. Claro que você pode antecipar se você tiver com todos os resultados prontos e se alguma coisa acontecer. E muita gente sofreu com isso durante a pandemia, né? Projetos que precisaram ser adiados porque não tinha como fazer no meio da pandemia. Você pode justificar e solicitar uma prorrogação desse prazo. Então, isso é meio flexível, mas a média é essa. Até 2 anos para o mestrado e 4 para o doutorado. Nossa, eu achava que era 5 pro doutorado, por algum motivo da minha história. Mas, enfim. Talvez você possa pedir prorrogação para 5 entendi. anos nesses contextos. Entendi. Isso é o que me dá a dúvida, porque eu sabia desses 2 e 4, mas eu ficava, não, mas tem gente que faz em 5, tem gente que faz em 2, aí eu ficava, que confuso. Me diz uma coisa, qual que é a carreira? É uma carreira em paralelo que acontece, né? Sim. Você vai se formando, enfim. Qual que é a carreira reta de uma pessoa que quer seguir carreira acadêmica? Doutorado é o último step, pensando até na realidade do HC, né? E quais são os próximos steps? Porque às vezes, sei lá, tem que ter um volume de publicação para ver um score, não sei o que lá. Ó, eu tô bem, né? Tá por dentro. Aqui, ó, pega essa daqui, Joana. Para ter um score de qualificação, para ser um professor titular, enfim. Conta como é que é essa dança das cadeiras, esse Game of the Thrones. O Game House of of Thrones. Dragon. House of the Dragon. Foi isso que eu confundi. Mas Dá geralmente sai carreira todo acadêmica. mundo vivo, tá? Sai todo mundo. Geralmente sai todo mundo vivo. Ok. No máximo uns arranhões, mas tá tudo bem. As noites sem dormir, mas olheiras maiores. Mas tudo certo. Olheira já faz parte de mim, né? Já... Aí, John, pode ir também. Zoando. Pode ir. Fala aí, Edson. Não tem fim, tá? Tô dando Aí, coraçãozinho né? aqui pro João, porque ele tá me olhando com a cara de Tá olhando com essa cara de panda. Não, guaxinim, Vai. Simão do guaxinim. Fala aí. Não tem fim. não tem fim. Pra deixar claro, não acaba. Mas os passos clássicos que você segue, né? Mestrado, doutorado, depois disso, pós-doutorado, depois disso, livre docência. E aí isso já é um percurso que é um pouco mais longo, porque para você ser livre docente, por exemplo, você tem que ter feito orientação de outras pessoas. Então, não é uma coisa que você vai encadear, não é tão rápido. A orientação de doutorado ou de mestrado? Você tem que ter aluno de pós-graduação sendo orientado. Entendi. Idealmente os dois, né? Entendi. Legal. Idealmente os dois. Aí, entrando nesse assunto, eu não sei como é que foi na faculdade de vocês, na residência e tudo. Tinha o conceito do professor substituto? Sim, na Federal do Piauí a gente tinha isso. Pois é, na Federal do Rio também era uma coisa bem comum e era um dos caminhos que o pessoal pegava inicial, até antes de fazer mestrado, doutorado. Uhum. Geralmente, inclusive na minha turma, tem várias pessoas que estão agora como professores substitutas de pediatria, que também é um processo, é uma das coisas que é avaliada assim, com bons olhos, num processo de qualificação para professor, num processo seletivo de professor. Então, mas John não falou nada, não sei se na Unicamp tinha. Eu não sei, eu vou representar as pessoas que estão ouvindo o que é professor substituto, quem ele substitui e o que ele faz. Eu não sei responder. Ah! Eu só sei, não, deixa eu explicar. Edson, se você souber, por favor, que o John botou aqui e me imprensou contra a parede. Mas eu sei que, de tempos em tempos, na UFRJ em si, abrem algumas vagas, geralmente anual, a cada 2 anos, para você ser um professor substituto, e esse processo tem uma duração, se eu não me engano, quando você é aprovado, de 2 anos. Tá. Tem prova, tem uma série de etapas para você concluir aí, mas você, especificamente na pediatria, era quase um preceptor. Uhum. Então, a galera ficava ali mais como suporte dos internos mesmo, do que dos residentes. Mas, assim, era um professor prático que fica ali com o pessoal. E isso, no fim das contas, contava para o processo seletivo da própria UFRJ. Tem algumas aulas para apresentar, algumas coisas, mas assim, eu não sei quem ele substitui. Essa foi a pergunta mais difícil que você fez. Mas eu acho que a ideia é um vínculo que não é definitivo, né? Sim. É um vínculo que é temporário. Então, você presta um concurso e você tem prazo para acabar. Exato. Tem validade. Tá, eu tô vendo aqui, ó, eu confiei tanto na resposta da Joana que eu falei, vamos melhorar a qualidade trazendo uma referência e tá aqui, ó, professor temporário. E não pode ultrapassar 20% do total de docentes. Mas é basicamente isso, Então, é interessante também, dependendo de qual é a instituição que você está prestando, tem esse caminho aí também para ficar de olho. Sim. Bacana. E chegando no topo, Edson,
o que diferencia a qualidade de um docente na tua visão? Volume de publicação, didática, o quanto que ele é reconhecido pelas pessoas que ele ensina. Quais são características que diferencia docentes entre eles mesmos? Essa é uma pergunta legal. É legal. Bem que Gostei. você falou que a gente entra na tapinha nas filosofia. costas Né? pra mim. Eu adoro o John C passando a mão na cabeça. Bom, John. Valeu. Não deu nem oportunidade pra elogiar É, já. Ele já levanta Eu agora e falei, ele ó, mesmo corta. ó, fui eu que fiz essa pergunta. Fora Sua do mãe tá script, orgulhosa. tudo. Que isso? E aí? Então, acho que o ponto-chave de professor bom é professor que inspira, né? Você diz assim, eu consigo transmitir uma informação, repetir algo que está escrito num livro, num artigo, e isso vai ser suficiente para uma parte das pessoas, mas talvez as pessoas esqueçam de você depois. Então, a gente aprende pelo sistema límbico, né? A gente aprende pela conexão com as emoções. Então, as pessoas que fazem você sentir alguma coisa enquanto estão ensinando, essas são as que realmente vão marcar. O volume de publicação é uma moeda do sistema que precisa rodar e é o objetivo final de todo o projeto. Então, bons professores, bons pesquisadores, eles vão ter algum volume de publicação, porque se você produz e não publica, você está desperdiçando recurso, tempo, paciente, e as pessoas não estão sabendo do que você investigou. Mas essa moeda, ela não é o suficiente quando você quer atingir outros seres humanos. Então, eu tenho que trazer a minha pesquisa de uma forma palatável para que médicos, estudantes e pacientes consumam esse conhecimento. Cada vez mais existe essa preocupação de a gente trazer o conhecimento também para a população leiga. Tirar um pouco aquele mediquês excessivo, trazer as coisas numa linguagem mais fluida, para que as próprias pessoas possam adquirir alguma informação sobre problemas de saúde que lhes interessem. Não, E eu não sabia disso, sabia? também não. E eu não sabia disso, principalmente na parte de publicação científica, assim. Eu sei que em consultório, em, sei lá, veículo de marketing, enfim, é importante a gente adaptar essa linguagem para democratizar esse conhecimento, mas que havia uma adaptação na escrita da publicação científica. Isso é bem interessante. Isso né? é curioso porque Dá uma- cada vez mais a gente vê ferramentas de auxílio clínico, né? Por exemplo, Sim. o próprio UpToDate, que é uma ferramenta americana, se não me engano, mas enfim, internacional, tem aquela parte, né? Information for Patients. Exato. Então tem aquele verdade. escrito de outra forma para que o paciente que está procurando por aquilo, e a gente espera que isso cada vez mais aconteça, Sim. né? Pela globalização e do conhecimento. Isso é muito bacana mesmo. Sim. Eu ia te perguntar ainda um pouco nessa linha, Edson. A carreira acadêmica, ela é necessariamente excludente da carreira clínica, da carreira assistencial? Boa, eu vou responder a sua pergunta. Só vou comentar uma coisa antes Lógico, para não por favor. pular. Que ela era uma pergunta muito O John hoje vai dormir tranquilo, vai ficar pensando nisso. É isso. Vai acordar do... Nossa, foi muito... Vai olhar no espelho, levantar, olhar no É bom. Nossa, espelho. eu sou muito bom mesmo, né? Meu Deus. Queria essa autoestima. Nossa, eu também. Que isso, cara? Como é que faz? Tem que ser terapia, né, John? Muita terapia. É o café para curar o refluxo. Vocês me deixaram nervoso. Pode andar aí. Sabe a Cochrane das revisões sistemáticas? Sim. Eles estão fazendo isso agora. Então, se você ler, tem um abstract e tem o Plain Language Summary. Então, eles colocam um resumo em linguagem mais fluida, que é para um leigo conseguir entender. Muito da hora. Algumas revistas, elas já estão fazendo isso, tipo highlights ou key points, coisas que são 3, 4 informações que qualquer pessoa que lê, independente do conhecimento prévio, vai conseguir saber do que se trata, Que né? legal. Bem bacana. Então a gente tem visto mais esforços das diferentes instituições, revistas e afins. E o UpToDate é um outro ótimo exemplo também. Daí, você me perguntou... Se a carreira acadêmica, ela é necessariamente excludente Não. da parte assistencial. Ótimo. Pergunto isso até porque, eventualmente, né, tem uma questão da dedicação exclusiva do professor, e isso fica um pouco nebuloso na minha cabeça. Perfeito. Ela não é excludente, tá? Hoje, a maior parte das pessoas faz tudo, na verdade. Legal. Isso é um conceito que eu tenho muito pra mim, eu não posso falar que isso valha pra todo mundo,
mas eu tenho a impressão de que se eu parar de fazer assistência, eu não vou conseguir ensinar e pesquisar tão bem. Porque a maior parte das coisas que ela surge de perguntas do dia a dia. Então, você está aqui no consultório, nossa, não sei o que fazer, vou pesquisar, nossa, ninguém investigou isso, é uma boa ideia para fazer um protocolo de pesquisa. Então, é meio que força motriz, é o que leva você adiante a querer resolver a vida das pacientes, né? E eu acho que a gente acaba entrando num mundo que é uma bolha. Então, a conexão com a realidade, ela precisa acontecer. Então, não é excludente. Eu faço assistência junto, tanto na parte de ensino, então a gente tem um ambulatório didático que passam os internos, os residentes, e a gente tem consultório, que a gente faz o atendimento só das pacientes sem a parte do ensino junta. E são experiências que me agregam coisas diferentes também. E o esforço para explicar alguma coisa para uma paciente, às vezes me dá um insight de como colocar uma informação que estava super difícil na aula de uma maneira mais fácil. Então, acho que essas coisas, elas se conectam. Então, não é excludente, mas, de fato, existem algumas instituições que têm esse vínculo da dedicação exclusiva. Mas mesmo as pessoas que são dedicação exclusiva dessas instituições, elas têm atividades práticas com residente e com interno. Então, eles continuam fazendo assistência, talvez de uma maneira diferente de um consultório, mas ninguém se afasta muito disso, pelo menos não quem faz a parte da medicina, né? Talvez em outras áreas eu já não vou saber te responder. Excelente. Mas médicos, em geral, mantêm tudo junto e a nossa pesquisa costuma ser com o paciente, né? É verdade, tem esse ponto. Acho que a teoria por si só, né? Se ela não tem alguma aplicabilidade prática, se você não tá vendo a ação daquilo ali, realmente fica uma coisa só intelectual e a gente perde um pouco a ideia. Bem bacana. Essa parte da dedicação exclusiva ser com o paciente, né? Sim. Realmente é difícil a gente ter no programa de professor, pelo menos com pesquisa clínica, você não ter ali o contato com o paciente. Então... Total. Deixa eu fazer uma pergunta, Edson. Muitos alunos nas entrevistas ou mandam pra gente que não tiveram muitas oportunidades em relação a linhas de pesquisa na faculdade que fez. Uhum. E a gente também tem, algumas faculdades também estão abrindo sem toda uma estrutura, um corpo docente muito vinculado à pesquisa, talvez até mais assistente, né? Porque eu vejo que quanto mais madura e tradicional for uma estrutura universitária, maior é o corpo docente já com linhas de pós-graduação e, portanto, também de pesquisa, porque é uma coisa que é muito bem valorizado, né, em relação a isso. Qual que é a tua dica para as pessoas que não têm essa oportunidade tão fácil de livre demanda dentro da faculdade? Como que elas conseguem recuperar caso tenham interesse? Qual que é o momento? O que elas conseguem de alternativas? Boa. Então, acho que a primeira coisa é a gente pensar que a maioria das instituições de ensino superior vai ter alguma coisa. Talvez não seja o que a gente quer. Vamos dizer assim, eu quero seguir exatamente uma linha de estudo dentro da ginecologia e o meu professor de ginecologia não faz orientação de iniciação científica. Pode acontecer, mas faz em outra coisa. Você não precisa fazer só naquela área que você quer, porque no fim, a técnica, o raciocínio, o método, ele é aplicável para tudo. Então, quem estuda método científico consegue conduzir uma pesquisa clínica dentro da própria área ou em qualquer outra área afim. Talvez a ideia da pesquisa seja mais fácil para quem está dentro da área, mas definir método é algo que vale para todos os campos. Então, acho que o primeiro ponto é esse. Procura alguma outra coisa que não necessariamente seja na sua área, mas se aproxima. Se você tem interesse, se aproxima para conhecer. Existem alguns estágios também, né? Então, existem intercâmbios. Você pode pedir para fazer uma parte do seu estágio eletivo numa instituição que tenha isso e pedir para acompanhar laboratório, pedir para acompanhar centro de pesquisa clínica. Então, essa possibilidade também é real. Alguns estágios são só para assistência e outros estágios incluem a parte de pesquisa. Então, tem instituições, por exemplo, quando eu estava na faculdade, eu participei da IFMSA, que é uma instituição de estudantes, uma associação de estudantes que vai trocando com o próprio país ou internacional. E você pode ir para um lugar que você sabe que tem um pesquisador forte e conhecer o trabalho daquela pessoa por um mês, por exemplo, nas suas férias. E aí é uma outra alternativa plausível, né? Legal. Sempre sou fã também. Sempre que a galera pergunta sobre isso, eu acho que eu também respondo da mesma forma.
o que tem de comum em relação a isso e o que qualquer universidade que vai te admitir numa residência quer saber é qual que é o teu grau de maturidade em relação a método científico, né? Exato. E a moeda também se não ter o lance de falar, não tive oportunidade, é meio complicado, porque a gente sabe que é difícil se abrir uma universidade sem um corpo docente que tenha minimamente alguma linha de pesquisa, doutorado. É cobrado isso como condição sine qua non para se abrir uma universidade de medicina, né? E você não vai exigir que tenha ali um citômetro de fluxo de Exato. última geração. Sim. Se você faz uma caracterização dos pacientes que estão naquele serviço e procura fatores de risco para uma doença, você está desenvolvendo um método científico também. Perfeito. Então dá para ser mais simples do que a molécula, o microRNA. Claro que grandes instituições como a USP vão ter tudo isso, mas se você não está numa instituição que tem acesso a isso, você também consegue fazer. Não é um impeditivo. E Exato. como a gente às vezes valoriza isso pouco na graduação, e isso interfere, por exemplo, na nossa capacidade de interpretação de artigo lá na frente. Sim. Então, entender se um artigo, aquela parte que a gente pula do artigo, a Aham. metodologia. Você não vai pular, né, Edson? Mas a galera que, não, vou ler aqui, vou só na conclusão. Pô, você acaba não sabendo se aquele artigo é um artigo confiável, se a metodologia foi adequada, se o resultado pode ser extrapolado, se foi, enfim. Tudo aquilo ali é um ponto interessante que você vai aplicar melhor na sua prática clínica também. Então, Sim. você ter uma noção boa de metodologia faz muita diferença e muitas das vezes não é valorizado, ou a gente próprio não valoriza. Então, acho que isso é uma coisa interessante de reforçar com a galera. E é por João. isso que existe a preventiva. Vai, deixa eu levantei pra você, Pelo amor João. de Deus, às vezes a galera... Levantei pra você. Mas há um desconhecimento muito grande, assim, é porque não é tão fortemente ensinado dentro das faculdades e é um universo à parte. Então, se você não tem uma crítica em relação ao artigo, às vezes você vai acreditar, vai aplicar, na realidade ele nem era ele está muito distante da aplicação Sim. prática. Então, para mim, é um dos requisitos hoje que faz uma medicina de qualidade, ainda mais com um turnover de conhecimento tão alto como a gente tem, né? Então, galera, Medicina vamos estudar isso baseada em aí, pelo evidência. amor de Deus. Isso aí é que é medicina baseada em evidência. Exatamente. Posso E fazer uma pergunta, Edson? Não Sim. sei se você quer complementar alguma coisa. Não, só ia falar que durante a pandemia a gente viu vários trabalhos inadequados sendo publicados. Opa, E você ter críticas sobre aquilo é imprescindível, né? Pra Perfeito. você não fazer a coisa errada. perfeito. Acho que é isso, é senso crítico. Exato. Como se basear para ter um bom senso crítico. Eu ia te perguntar, mudando um pouquinho de assunto, que é uma coisa que me interessa bastante. Eu vi aqui, até conversando antes, né, na preceptoria, tem algumas ferramentas, vou colocar assim, mais como uma preparação para você conseguir lecionar dentro de medicina. Porque existe toda uma preparação, tem uma série de cursos de Sim. licenciatura e tudo mais, e a gente, na graduação, não é um curso de licenciatura, né, é um bacharelado, a gente não tem as práticas adequadas para ensinar para outros médicos. Como é que você corre atrás disso? Como que você se preparou? Foi na preceptoria? Teve em mais algum lugar? Eu devo dizer que eu sou muito privilegiado, porque dentro da Faculdade de Medicina da USP, o que você quiser, você tem, né? Então, no ano de preceptoria, a gente tinha um curso de formação de preceptores, em que eram discutidos métodos de ensino, em que eram discutidos métodos de avaliação, Legal. a gente falando sobre aprendizagem ativa, né? Então, como que eu posso engajar mais? E com a pandemia de novo, a gente precisou repensar como fazer isso de maneira online, né? Então, o que eu posso usar de ferramenta? Foi bastante desafiador, mas lá dentro existe essa preocupação. Antes de fazer esse curso, o meu jeito de ensinar era repetindo o que tinha dado certo para mim. Justo. E existem cérebros diferentes, então algumas pessoas vão acompanhar um jeito de você ensinar, outras vão precisar de jeitos diferentes. E aí o que muda, e o que mudou muito a minha percepção, foi exatamente isso, de não manter um modelo único, de tentar ter modelos diferentes para atingir cérebros diferentes, pessoas que são mais visuais, mais auditivas, mais táteis. Tem gente que precisa primeiro ver para depois fazer, tem gente que primeiro precisa ler todas as instruções, tem gente que nunca consegue ler um manual de instrução para conseguir fazer e vai tentar sozinho. Então, como existem pessoas diferentes, a gente também tem que fazer essa adequação. E aí, uma das coisas que aconteceu nesse curso de formação foi a gente discutir justamente isso e como que você avalia as pessoas dentro da sua maneira diferente de aprender. E existem alguns cursos, então... eu fiz um, por exemplo, que chama Learning How to Touch.
É um curso de andragogia. Andragogia, usando aí o paralelo da pedagogia e da pediatria, né? Você ensinar crianças, a gente aprende muito a ensinar como pedagogo. Então, só que você ensina uma criança como pedagogo, você ensinar um adulto como pedagogo, você não vai conseguir reter a atenção de todo mundo. Então, a ideia da andragogia é justamente isso, é você trazer formas diferentes de sensibilizar os adultos, mostrar por que é importante que eles aprendam e engajar para que eles consigam otimizar o aprendizado. Uma aula teórica te dá 5 a 10% do conteúdo que foi apresentado. Então, eu passei 90% do tempo falando e você não vai conseguir reter isso. Eu posso modificar o jeito de fazer isso, discussão, pequenos grupos, mesmo os seminários que as pessoas odeiam, né? No fim, elas têm um propósito também de engajar no aprendizado. E é o que a gente começou o episódio falando, né? Você ensina aprendendo. Então, se você teve que se preparar para ensinar os seus colegas, você também aprendeu com isso. Só falar, presta atenção que você já é adulto. Não. Brincadeira. Isso é curioso, até aqui dentro da média a gente vê muito isso. Cada professor tem um perfil. Sim. E cada um pega ferramentas diferentes, né? A minha aula para do idioma... Qual que é o teu perfil? Meu perfil... Nossa, que pergunta terapêutica. Meu perfil é um perfil... Você conhece? Eu acho que esse é o ponto semelhante entre a gente, né? E a gente não é muito de decoreba, a gente é muito de ir na raiz daquela coisa, pega uma base muito boa, então eu na PED, você na preventiva, né? De estudar e justificar o que a gente está vendo lá na ponta do iceberg. Sim. Tem professores aqui que são muito mais do mnemônico, de utilizar outros esquemas, uma coisa mais visual, coisa que eu não sou muito, eu sou zero visual na realidade, eu sou péssima com isso. Então, mas isso também é interessante, né? A gente também foi aprendendo aqui, na prática, na porrada, e também estudando com várias outras ferramentas e fontes também, da gente entender como que a gente coloca e acessa diferentes pessoas, porque no fim das contas é isso que você comentou. Bacana. Legal. E o teu perfil? O meu perfil, ele é, sim, de ir a fundo, para não... Eu acho que ninguém hoje em dia gosta de respostas rasas, principalmente quando está se preparando. E todo mundo quer compartilhar. É uma troca, né? Hoje a gente, como tem um canal muito próximo dos alunos, é muito troca. Então, se tem alguma informação que gerou alguma dúvida ou gerou algum interesse, a gente recebe esse interesse e volta e troca e constrói. Mas é muito de compartilhar a visão e se posicionar em relação ao conhecimento. Mas para fazer isso, você tem que ir a fundo, você tem que demonstrar um respeito por aquela matéria, por aquele conteúdo. O que eu não acho muito legal é ir muito frio na forma como se coloca as coisas, assim, porque, cara, tem muita literatura escrita de forma fria, que não se conecta, que não se preocupa em entender como a outra pessoa vai receber, quais dúvidas podem surgir com aquilo que eu estou emitindo. Exato. A partir do momento que você se preocupa com isso, você reduz um gap de entendimento, compartilha a tua visão e gera conexão ali nesse ensino. Foi muito do que você falou, né, do Edson, do sistema límbico. E acho que isso é muito, né? Pensar em quais eram as dúvidas que a gente tinha, Total. pensar no que nunca entrou na nossa cabeça, isso dá uma facilitada bruta na hora de você transmitir um conhecimento. Até porque você entende melhor. Verdade. Então, tô satisfeita. Vamos para mercado? Vamos fechar com isso? Hã? Vamos fechar com isso? Vamos. Gosto. Pode fazer. Posso? Pode. Tu vai me dar, depois de 10 episódios, tu vai deixar eu fazer essa pergunta. Deixa eu até me Estourei o áudio do microfone, estourei o fone aqui. de todo mundo, Peraí. com certeza. Edson, a gente sempre faz uma pergunta no final, que é uma pessoa que está começando essa carreira, saiu da residência, passou na preceptoria, estou começando nessa carreira e vou começar a ganhar por isso. Em BRLs. Quanto mais ou menos... BRLs, virou Amazon isso aqui. em reais, uma pessoa ganha em média seguindo a carreira docente. Tá. E aí pode falar assim, ó, primeiros anos, R$200 mil por mês. E aí passou, tipo, lá, assim, 40 anos depois, aí ganha, tipo, você sabe, né? R$1 milhão. Tem que falar. O salário de professor da média, aí já tá bom. Ai. Quem dera. Nossa, João não vai brincar, não. Eu tô Fala assim, quando é que tá quem recebendo. dera. Não, tá no Rio aqui. Essa é uma pergunta super difícil de responder.
Não porque a gente não possa falar sobre números, né? Porque, no fim das contas, todo mundo precisa de dinheiro para sobreviver num sistema capitalista que a gente tá. Perfeito. Até aí, tudo bem. Mas porque realmente não tem padronização. Então, a dificuldade é essa. Existem instituições que vão te pagar um valor, existem outras que vão te pagar outro. As instituições públicas e privadas, elas podem ter valores diferentes. Os seus contratos, eles podem ser diferentes. Eu quero você exclusivamente para mim. Eu vou te remunerar mais por isso. Eu só quero 6 horas da sua semana. Então, pode ser negociado de diferentes maneiras. A má notícia que eu tenho para dar para as pessoas é que, em geral, é um salário inferior ao de quem faz só assistência. Então, se eu passasse o tempo que eu levo para montar aula, escrever artigo, dar aula, ir para outros locais para me atualizar e conseguir trazer isso para os meus alunos, eu com certeza estaria ganhando mais se eu estivesse fazendo só consultório. Sim. Só que isso não ia ser suficiente, isso não ia me suprir. Então, uma das coisas que eu falo é, não façam isso porque vocês querem o dinheiro que vem com isso. Façam isso porque vocês entendem que é uma missão de vida, que é uma coisa com a qual você se identifica. Pensar que o que eu pesquisei vai modificar o tratamento de uma pessoa, o diagnóstico de uma pessoa, vai facilitar a compreensão de alguém, isso é muito recompensador para mim e vale pagar o preço por isso. Edital de concurso, tem vários, né? Então, se a gente abrir, a gente vai encontrar editais aí que vão remunerar 4, 5 mil reais por 20 horas por semana. Isso pode acontecer. Se você tem mestrado, você ganha, sei lá, 10% a mais. Você tem doutorado, você ganha 30%, 50% a mais. Mas isso são bem estimativas porque, como eu falei, é variável e depende de onde você vai. Se é ensino privado, se é ensino público. Nem Interessante. comentamos disso, né? Mas isso é outra possibilidade que tem abraçado muita gente, pelo que eu tô vendo, a questão do Sim. ensino privado, né? Muita gente está migrando ou está começando pelo ensino privado, ou até se mantém, continua, segue a carreira lá, mas tem sido, até pela maior quantidade de vagas e abertura de novas escolas, Exato. tem sido uma vazão aí bacana, porque tem esse interesse realmente por ensino de muitos estudantes de medicina e médicos já formados. Bacana. Acho que é muito mais a respeito de... Como você falou, né? Você equilibra também com assistência, enfim, é muito mais de pensar em legado e remuneração emocional, né? Porque isso é uma coisa que, quando a gente fica mais maduro, a gente valoriza muito, né? Sim. Tipo, qual que é o propósito Exato. do negócio, entendeu? E, sim, às vezes a gente vai fazer algumas atividades que não necessariamente serão as melhores remuneradas, mas que a tua vida perderia de muito sentido se você não fizesse elas, né? Eu acho que Exatamente. ser professor é muito disso, né? Total. É muito disso. Eu sempre brinco, a gente tem algumas turmas da especialização de ginecologia endócrina, né? Eu sempre falo isso para eles. Quando eu tô atendendo uma paciente, eu tô fazendo uma coisa certa por uma pessoa. Quando eu tô ensinando essa turma de 30 pessoas, 50 pessoas, eu tenho certeza que tem 30, 50 pessoas fazendo a coisa certa por mais 30, 50. Então, é multiplicador, é exponencial. Então, eu acho que isso é um caminho até transformador de realidade. A gente pode modificar o jeito que as coisas são feitas dentro do nosso país se a gente consegue passar a mensagem de maneira adequada. Total. Nossa, que lindo. Refletivo aqui, né? Refletiu, virou, desceu o Paulo Freire aqui. Não, né? Eu sou bem freiriano. Nossa, foi muito bacana. Eu tô satisfeitíssima. Não sei se... Acho que a galera também viu muito valor, assim. A gente falou de muita coisa prática e também de muita coisa pra pensar mesmo, assim. Exato. Uma coisa muito terapêutica. O pessoal escolheu o caminho de vida. Edson, primeiro de tudo, muito obrigada por ter participado. Obrigado vocês pelo convite. Você quer deixar algum recado final? Quer deixar seu arroba para caso a galera queira conversar? Não sei se você tem Insta, se não tem. Mas fica à vontade. Agora é seu microfone. Já é. Acho que a coisa mais importante é vocês fazerem aquilo que vocês querem fazer. Então, conectem-se com o que vocês estão fazendo. Não façam porque outra pessoa fez. Não façam porque vocês acham que vai ser mais bem remunerado por isso. Não façam porque vocês têm vergonha de não fazer. Então, escolham o que vocês querem fazer, se dediquem a fazer isso da melhor maneira possível. Eu acho que a excelência, ela vem da insistência, né? Então, não adianta, acordei, eu já tenho o dom, o talento. Não é. A gente quebra a cara várias vezes em qualquer um dos percursos. Então, assistência, ensino, pesquisa. A gente sempre vai quebrar a cara na vida. E isso é o que faz com que a gente cresça, amadureça e dá mais base. No começo, a gente estava falando um pouco dessa questão de, enquanto você ensina, você criar humildade.
da noção da limitação do seu conhecimento, tem um efeito, né? O efeito Dunning-Kruger, né? Que você, no começo, você acha que sabe de tudo, à medida em que você vai amadurecendo, cai, você acha que já não sabe mais de nada, até que em algum momento você chega nesse ponto de equilíbrio. Isso acontece com tudo, então... No começo, as primeiras vezes que comecei a dar aula, eu achava que era o melhor professor do planeta Terra, né? Porque eu conseguia ensinar a fórmula de Bhaskara que ninguém tinha conseguido entender direito esse negócio. E aí depois você vê que você passou a mensagem para uma parte, para outra não, e tem jeitos diferentes de fazer. Então, da mesma maneira que na assistência, que na técnica cirúrgica, em qualquer coisa a gente vai precisar de aperfeiçoamento e a gente, amadurecendo, chega num ponto que é bastante adequado. Se alguém quiser conversar, o meu @ é dr.edsonferreira. Então, tô lá no Instagram, fiquem à vontade. E eu acho que dediquem-se. Eu deixaria como mensagem essencialmente isso. Dediquem-se, não importa qual missão, desde que ela seja ética. Pô, Animal. Baita episódio pra gente encerrar a temporada, hein, Joãozinho? Edson, verdade. muito obrigada por ter participado, topado aqui fazer esse papo com a gente. Foi um prazer. E iluminar o caminho dos nossos alunos, dos nossos ouvintes, alunos ou não alunos. E chegamos ao final, John. Chegamos, eu estou reflexivo. Eu também Estou tô. reflexivo. Tô. As últimas foram boas palavras, Edson. Foram bons episódios nessa temporada. Foram. Me deu um prazer, assim, de gravar. Muito bom. Tô animada pra quarta. Vai vir quarta, John? Vai vir se vocês falarem, voltem. Se vocês falarem já deu. É vocês que mandam. Se alguém falar já deu, vai se ver com a gente, que a gente quer gravar quarta, assim. Não façam isso. Fala, Mas voltem. deixa eu te falar uma coisa. Ah, O Finalmente Residente vai entrar em pausa agora. Mas... pausa pra quê? Pausa pra quê? O John vai pra Ibiza de novo. Não, tô zoando. Não vai. Não vou. A gente Eu vou pausa pra fazer trabalhar. o CR. Pausa porque tá chegando cobertura de provas. Essa época do ano, Edson, é a correria. Intensa, Porque né? tem todas as provas chegando. Então, pra quem tá ouvindo o podcast aqui, ou, sei lá, tá ouvindo em algum momento, todo ano a gente tem a nossa cobertura de provas. É. A gente faz a aposta das provas, tudo gratuito, tá? A gente faz dicas de última hora que acontecem ali um dia antes da prova. A gente corrige as provas. Então, a gente vai estar bem focado nisso agora. Sim. Porém, John, o Projeto R1 vai estar de volta. Vamos ter o Projeto R1. Que porra desanimado foi isso? Uhul! Tristeza. O Projeto R1, eu não sei qual é a pauta dessa próxima temporada, né? Mas a gente já tem uma série de outros episódios. Não somos nós os hosts do Projeto R1. Porém, a gente fala aí no Projeto R1 sobre quais as dicas que a gente pode dar pra galera para a tão sonhada aprovação na residência médica. Então tem muita coisa que a gente traz da mentoria, muita dica, assim, de organização, de programação, assim, de planejamento de estudos, de mindset, assim, não sou muito fã dessa palavra, mas de como você interpretar teu planejamento de estudo, teu ano de estudos, lidar com as provas, putz, fui mal numa prova, como que eu vou bem, como que eu me organizo mentalmente para isso. Então também tá tudo lá presente no Projeto R1. Baita podcast maneiro, né? Mas a pausa não era isso que eu queria ouvir. Ele levantou a bola pra alguma coisa que eu não captei que ele A foi. pausa, se tivesse Stranger Things todo ano, toda hora, vocês não iam sentir saudades. Então é pra vocês sentirem saudades e a gente vai estar de volta na quarta temporada. HBO acabou de mandar um e-mail aqui pra mim, vai rolar. E é isso, galera. A gente vai ficar com saudade de vocês. E quarta temporada vai vir diferentona. Vai é vir pra diferentona, é isso aí. Não vai demorar um ano todo que nem Stranger Things, não. Que na verdade não é nem um ano, né? Demora 5 anos, as crianças estão 30 anos mais velhas, fazendo papel de 13 anos. Não vai acontecer isso com a gente, até porque a gente não vai estar tão mais velho assim. Tem que botar um botox, né? Não tô brincando. Não vai demorar tanto tempo assim. Não sei quanto vai demorar, mas é isso. O pessoal trouxe aqui pra gente, achei bem bacana, a gente ler alguns comentários que a galera deixou. Posso começar? Pode. Vou começar então. A galera comentou assim pra gente, ó. Podcast é ótimo, traz pautas 100% relevantes a serem levadas em conta para escolher uma especialidade. Muito obrigada. Quem foi que comentou assim? Anônimo. A pessoa não quis se identificar. Fui eu que coloquei Foi o aqui pra John que levantar a colocou. bola. E o pessoal pediu 2 sugestões que eu achei bacana. Talvez é pra quarta temporada. Então, gente, a gente ouve as sugestões de vocês. Tanto foi na patologia, rolou em outros. Então, o pessoal sugeriu aqui episódio com pessoas que mudaram de área, seja depois de formado ou durante a residência, e radiologia intervencionista. Achei bacana porque isso é a reta final de várias especialidades, né? Várias hoje, assim, já existe um fellow, uma sub em medicina intervencionista
Vamos anotar, que eu achei bem bacana. Pegando o gancho do Matheus Pereira. Adoro o podcast, sou aluno da Melo e adoro todo o conteúdo que vocês produzem. Valeu, cara. Obrigado. Uma sugestão de especialidade, radiologia intervencionista ou neuroradiologia intervencionista. E um de cada seria perfeito. A galera já senta logo na janela, já tá tranquilo, já pede tudo. Tá certo, tem que pedir mesmo. É assim que a gente funciona. João Pedro também, a patologia que a gente fez já, João Pedro, já rolou. E ele já comentou no episódio do Daniel, já vi. Hoje de manhã. Ah, é o João? Aham, Ah, que aham. da hora. E ele botou, tô amando a série de podcast, alegria na quinta e ir pro trabalho escutando vocês. Ele falou assim, ó, eu não sou o Rocambole Mix Bala, Mix mas... Bola, que a gente errou com o... Não, é Mix Bala, a gente falou A gente falou Mix Bola e era Mix Bala, correção. então tá certo. E Boa. ele ouviu o podcast e ele falou, eu também queria patologia, obrigado. Valeu, João, Isso, obrigado é aí isso. por terem ouvido. É isso aí, galera. Então, ao longo das... A gente fez a terceira temporada, né? Mas na primeira e na segunda também teve uma série de especialidades. E o que mais que a gente tem que falar aqui? Acho que tá bom. Acho que é tá isso. bom. Temos aqui o vídeo no YouTube. A gente tá em todos os reprodutores de áudio aí, se a galera quiser ouvir. Amazon, Deezer, Spotify, Apple Podcasts. Manda os episódios para quem tá interessado em alguma dessas especialidades. Isso é gás pra gente continuar na porrada aqui para conseguir entregar tudo para vocês. E é isso. E é isso, e qualquer Que coisa de prazer. carreira também, né? Manda pra gente, Poxa, manda no nosso manda aí. Insta. Exatamente, falou muito sub, mas quer saber alguma coisa de carreira? Algum ponto? Ai, quero saber mais de finanças, quero saber mais Finanças, de marketing, experiência do cliente. consultório. Estamos aqui para diferenciação. conversar com vocês também. É isso. Somos todos ouvidos para nossa quarta temporada que vem aí muito em breve. Joana, Fechou, John? Prazer estar contigo, hein? partiu demais, Apesar de demais. todas as implicâncias, amo muito É você. por amor. É por amor, totalmente. Valeu, gente. Galera, beijo. A gente Beijo. se vê na próxima temporada. Tamo junto.